Tem um versículo de Apocalipse que diz que haverá um momento que os homens terão fome e sede. Não fome de alimento e nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. E não encontrarão. Valorize a sua Bíblia e o poder de conforto e de direção que ela traz para você. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vou ler novamente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No ano da presença, nós começamos falando sobre a mudança de mente. E agora nós vamos começar a falar sobre a mudança de coração. Mudar o coração. Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia sempre coloca o coração como dominante da essência humana. O coração é o centro, é o equilíbrio e o descontrole humano. E o coração é onde habita toda a corrupção do gênero. Aonde que o pecado habita no corpo humano? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Davi diz: fui gerado em pecado, fui concebido em pecado, gerado em pecado, nasci em pecado. Eruditos dizem que Davi falava da sua origem, porque existe uma grande linha histórica, teológica, que afirmam que Davi era filho de uma prostituta, que ele era um bastardo, por isso era rejeitado pela própria família. E não há nenhuma referência sobre a mãe dele na Bíblia. Mas Davi, ele também fala, como poeta, como profeta, e como um homem segundo, um homem com o coração segundo a vontade de Deus. Foi inculcada na vida da igreja, no decorrer do tempo, uma doutrina muito maligna, de uma deturpação da santificação.
resumindo a mensagem do Evangelho, a passividade, a incapacidade, a sujeição, ao aceitar o inaceitável sem resistência. Isso é muito maligno, isso é muito errado. E as pessoas passaram a julgar as pessoas de Deus por esse parâmetro. Olhando pela santificação que o mundo defende, o mundo, não a Bíblia. É impossível Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Qual o maior instrumento para transmitir a real vontade de Deus doutrinariamente, depois das leis de Moisés, que Deus deu a Moisés? Qual é o escritor do Novo Testamento que mais foi pena ou foi caneta na mão de Deus? Quem? Quem? O apóstolo Paulo. O violento, cruel, o mortal Saulo de Tarso. Pastor, mas Paulo converteu e o cara era benção. O cara era estrelinha de Jesus, meio que um Chico Xavier, meio efeminado, meio manso, meio tranquilo, era um cara. Eu vou te falar uma coisa, se Saulo estivesse hoje na igreja, seguramente ele estaria preso, porque era um cara polêmico, era um cara inquebrável. O coração dele foi moldado para a guerra. O coração dele foi moldado para o confronto. E aquilo que ele era não mudou depois que ele converteu. O que mudou foi suas fontes. Mas ele chegava numa cidade e anunciava o evangelho da salvação com tanta convicção e com tanta decisão que era inevitável ele bater de frente com as corrupções políticas da época, religiosas. E seja a própria sinagoga, aquelas pessoas que se sentiam ofendidas com a sua mensagem, ou por pessoas mundanas, que começavam a ter prejuízos, porque quando ele chegava, ele anunciava o evangelho com muita agressividade. Logo ele estava em conflito, em confronto com pessoas poderosas. E aí aquilo incluía o quê? Alguém sempre estava encarcerando ele. E quando ele estava preso, que era uma forma de calá-lo, que era uma forma de impedi-lo, ele escrevia uma carta a uma igreja. E a estratégia de calar Paulo fazia ele parar para nos dar as direções que a igreja precisa, ainda hoje. Se deixasse ele solto, o estrago social que ele fazia era grande demais. Atenas, na Grécia,
as pessoas voltadas para a filosofia e a adoração pagã. E Paulo, ele foi ao Areópago, falou aos filósofos, aos políticos, aos intelectuais, durante vários dias consecutivos, e em um determinado momento, quando ele terminou, ele foi aplaudido durante um período que eu acredito, não consigo imaginar hoje, um grupo de pessoas hoje ficando 2 horas aplaudindo uma pessoa. Intelectuais voltados para a pedofilia, para o escravagismo, para a zoofilia, voltados para todo tipo de depravação do gênero humano, do incesto. Nada do que você vê hoje tentando impor sobre a sociedade é novidade, irmãos. Sempre foi assim. E Paulo foi aplaudido durante horas no Areópago. Quando ele chega em Corinto, e o maior templo edificado à deusa Diana, um templo que exigia prostituição 24 horas por dia, ele conseguiu quebrar economicamente a estrutura, e ele foi preso por causa disso, porque ele mudava o comportamento social. Não há prova histórica, mas existem relatos que a execução de Paulo, porque ele foi decapitado em Roma, Alexandre, foi demorada. Por quê? Porque antes da execução, o carrasco teria que passar um tempo com ele. E todos os carrascos, depois de um tempo com Paulo, preferiram ser degolados juntamente com ele, na esperança de alcançar a salvação que ele pregava, do que executar a sentença. Só conseguiram quando puseram um carrasco para chegar de última hora e executá-lo. Tradição diz que era impossível você ficar 10 minutos com Paulo e não se converter. Porém, se fosse membro dessa igreja, toda semana nós estaríamos tendo que correr atrás de advogado para tirar ele de alguma delegacia, de algum presídio, de algum local. Era uma pessoa que todo mundo que estava ao redor precisava ficar atento para fazer algum tipo de sacrifício, porque ele colocava a própria vida em risco 24 horas por dia, pela mensagem do Evangelho. Por quê, irmãos? O assassino se tornou um mártir. O coração de um homicida para o coração de um homem que escolheu não mais matar ninguém, mas que estava disposto a morrer a qualquer momento e em qualquer lugar pelo Cristo que o salvou. Houve uma mudança. E não existe salvação sem o mesmo processo. Nem toda pessoa será um Paulo, será um evangelista intrépido. Nem toda pessoa será um Pedro. Nem toda pessoa será um Tiago.
Mas seguramente, quem de fato se converte, os frutos se manifestarão a tempo e fora de tempo, não importa aonde você esteja. Para isso é necessário nós entendermos que o que te atrapalha é o seu coração. Aonde que o pecado habita no corpo? No coração. O pecado não está na mente, o pecado não está na genitália, o pecado não está nos olhos, o pecado não está em nenhuma outra parte do corpo. O pecado está no coração. E o coração, ele retém as fontes da vida. Por quê? Tem duas coisas no mundo que nenhum cientista consegue fazer: água. Não, o oxigênio consegue vazar, consegue manipular, consegue. E sangue. Cria-se paliativos, né? Mas é possível trocar um sangue humano por sintético? Por quê? Porque o sangue de uma pessoa, ele faz parte da personalidade de cada indivíduo. E esse sangue, ele é modelado e gerado e oxigenado pelo coração. O coração rege o corpo. E você, eu já falei isso várias vezes, mas se você não prestou atenção, preste atenção agora. O coração, ele tem mais neurônios do que o cérebro. Ele tem a capacidade magnética 5 vezes maior do que o cérebro. E ele tem a capacidade transmissora 1000 vezes mais do que o cérebro. Então, o que leva você a emanar algo e atrair algo é o coração. O Senhor fala continuamente, a Bíblia fala sobre tudo, lembra de Salomão? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Jeremias aqui falando, Isaías fala sobre o coração. Jesus fala para que não se convertam, não compreendam a mensagem. E não compreendendo, o coração não consegue se converter. Para que Deus transforme o coração de pedra em um coração de carne. Que transforme o coração pecaminoso em um coração santificado. O mal que habita em você está no seu coração. Uma pessoa pode continuar viva, mesmo depois de ter morte cerebral? Por quê? Porque se o coração estiver funcionando, a pessoa tem um derrame, um AVC, ele paralisa parte do corpo, não paralisa? Ou paralisa todo o corpo? Tudo que é neural, tudo que é uma série de coisas. Mas você conhece, Fernando, tem história de algum derrame que paralisou o coração de alguém? Então, o
coração, ele é independente do cérebro. A sua mente, que nós falamos sobre a mudança de mente, ela é influenciada por questões externas. O coração ninguém toca. Ninguém chega até o seu coração. Por isso falam que coração é terra que ninguém pisa. Porque a única pessoa capaz de acessar o seu coração é você mesmo, pela renovação e transformação da sua mente. Coração é uma coisa tão problemática, que se você pegar, isso aí, existe dados, relatos disso. Eu conheço uma pessoa transplantada de coração. E quando eu tive a oportunidade de conversar com ela, eu perguntei imediatamente essa pergunta: o seu coração novo mudou suas vontades, seus hábitos, seus comportamentos? Ele falou assim: totalmente. Eu não me conheço. Eu não me reconheço mais. Eu sinto que sou outra pessoa que está manipulando a minha mente. Como assim? Coisas que eu não comia, passei a gostar de comer. Coisas que não eram nunca foram importantes para mim, eu agora tenho todo um desejo, uma vontade de tais práticas. Por quê? O coração, uma vez transplantado, ele leva a vontade própria e subjuga o cérebro do outro. Forte, né? Se alguém te perguntar aonde o pecado habita em mim, aonde que ele é gerado em mim? No seu coração. Então está fácil, pastor. Eu vou acabar com o meu pecado. Simples. A coisa mais simples que existe é acabar com o pecado de alguém. A pessoa morreu, irmãos. Acabou. Não, mas tem outra forma. Nessa vida não. Mas Jesus me salvou, pastor. Ele vai te salvar. Ele vai te ressuscitar. Mas para esse processo de santificação acontecer, primeiramente você vai ter que morrer para ressuscitar. Que droga, hein? O coração muda quando a mente se converte e se torna forte. Mentes fracas, corações mundanos. Qual que é a minha maior dificuldade como pastor? É ano após ano pregando, ensinando, tentando tornar didático conceitos espirituais. Tentando não. Eu torno didático as coisas espirituais. Eu dediquei 2 décadas da minha vida a estudar horas e horas, às vezes 14, 15, 18 horas por dia a Bíblia. E o que diz respeito a ela. Para poder ter capacidade intelectual de torná-la didática, princípios que soam apenas abstratos. E estudar várias outras ciências, para poder compreender aquilo que funciona, mas que não é compreendido.
E qual que é a minha dificuldade? É ver que você, não importa o que eu falo, não importa o que eu faço, de tempos em tempos, você volta ao mesmo erro e se coloca na mesma dificuldade, que vai demorar aí 5, 10 anos para te tirar daquela desgraça de novo. Porque você não consegue mudar. Era a hora do pulo do gato, você faz merda. E volta de novo lá para o buraco. E aí tem que te resgatar de novo daquilo e passar todo um processo. Por quê, pastor? A minha mente até que ela está bem doutrinada, mas ela não se tornou forte o suficiente para influenciar o seu coração. A sua mente, quem aqui já fez uma coisa, sabendo que é errado, sabendo que não pode, mas vai lá e faz, porque é mais forte que você. Isso aqui é errado, eu não devo fazer isso, eu não posso fazer isso, mas faz. Por quê? Mente fraca, coração corrupto. Seu coração está determinando os seus vícios. O seu coração está determinando suas fraquezas. Ele se alimenta da sua fraqueza. Vou ler novamente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Se você for fazer exegese desse texto, dessa palavra, você vai ver que coisas aqui está falando de uma forma universal. Mais enganoso que qualquer coisa que existe extracorpo, seja no mar, seja na terra, seja no céu, seja no espaço, Alexandre, é o coração. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não ignore isso. O coração muda quando a mente se converte e se torna forte. Digam comigo assim: mente fraca, coração corrupto. Eu me divirto muito quando alguém quer justificar erros e me faz a seguinte afirmação: pastor, mas o meu coração é bom. Eu me recuso a responder ou a falar qualquer coisa com um idiota desse, com um imbecil desse. E a jornada intelectual, ela é grande demais para poder domesticar um animal desse, ao ponto dele conseguir enxergar, para poder compreender que toda a maldade, todo o erro que habita nele é consequência do seu coração. Não é a mente que dita o comportamento errado, é o coração que exige a prática. Lembram do ditado? Fogo de morro acima, a água de morro abaixo. Mulher quando quer homem, ninguém segura. Vai morrer, não estou nem não. É mais forte do que eu. E isso quando fala mulher quando quer homem, também é homem quando quer mulher, ou quem quer fazer algo errado, e aquilo está no seu coração, ele vai fazer. E não adianta conselho, não adianta lógica, não adianta sabedoria de ninguém. Mudar a mente é um processo externo. Gente, preste atenção nessa mensagem. Eu sei que a cabeça foge, mas essa mensagem, ela pode gerar a grande mudança que você sonha
para a sua vida. Mudar a mente é um processo externo, de informação, instrução e influências externas. Já a mudança de coração é um processo totalmente interno. Só a palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo, é capaz de convencer um homem do pecado, do juízo e da justiça. A palavra de Deus, divinamente inspirada, ela é poderosa para redarguir, corrigir, instruir, e apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. A única coisa que pode operar mudança no coração, sem matar o indivíduo, é o Espírito Santo por intermédio da renovação da mente. O diabo entendeu isso há muito tempo. E por isso a igreja, de um modo geral no decorrer das eras, se tornou um antro de corrupção humana, aonde o dogma se tornou mais importante que a palavra, e que o doutrinamento se tornou mais importante do que o anunciar a palavra. Eu não tenho como converter ninguém. Ninguém converte ninguém. O que é que você tem que fazer? Pregue a palavra de Deus. O que é que eu prego na palavra de Deus, irmãos? Teve a oportunidade, o Espírito tocou, irmãos. Leia o texto mais idiota que você entender na Bíblia. Pastor, mas existe isso na Bíblia? Existe. Porque tem texto que você vai ler, tem versículo na Bíblia que você vai ler, que é leigo, que você vai falar, que palhaçada é essa que está escrita aqui? Fora de contexto, fora de história, fora de capacidade interpretativa, de conhecimento, aquilo não tem sentido nenhum. Absolutamente nenhum. Mas esse texto tem o poder de converter alguém, se anunciado por alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Eu lembro de um testemunho de um grupo que ajudava ex-drogados, né? E que tal dia ia ter uma pregação no local, e ia uma pessoa que era um filantropo, um colaborador, e era uma pessoa sedenta de Deus, mas que nunca tinha convertido. E aí estava naquela expectativa que o pastor principal iria pregar, e que o cara ia se converter, e estava todo mundo, né, esperançoso com aquilo. E o pastor resolveu colocar um irmão recuperando, e que era gago para poder pregar. Só que os caras falaram assim, ó, acabou. Deus podia abençoar desse homem ter um acidente ou alguma coisa e não vir hoje. Porque tudo aquilo que estamos plantando há tanto tempo vai virar rolo, não vai. E o cara, o gaguinho, a hora que foi para pregar ainda, escolhe um texto de Números, falando sobre genealogia. Fulano que gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou... O desespero, a opressão, a depressão, a angústia. Parece que o gaguinho demorou 40 minutos de pregação para conseguir ler 4 versículos de fulano que gerou ciclano, e que não sei o que. Então, que terminou, estava aquela depressão mortal em todo mundo. Sabe aquele culto da derrota? A hora que terminou, o gaguinho
lutou e com muito esmero conseguiu fazer um apelo meio rabo de macaco, mas quem quiser ter seu nome escrito na nova Bíblia, que está sendo escrita no céu, e vai ter o nome como aqui. E o camarada levantou e foi para frente, e aceitou Jesus. E aí depois vieram falar para ele, mas o que aconteceu com o senhor? Uma pessoa culta, uma pessoa, e nessa condição. E ele falou assim, cara, nada tirava da minha mente, a única coisa que eu ouvia, eu li o texto primeiro do que ele estava falando, não estava nem prestando atenção no que ele estava falando. Ele falou assim, meu nome não estava lá. E eu não tenho por que ter meu nome escrito em nenhum outro local que Deus valorize. E eu quero o meu nome escrito na genealogia de Deus. Olha que loucura. Não é a sua inteligência que converte o homem, não é a sua capacidade. É a sua entrega. Não, mas eu converti o fulano. 2 perdidos. 2 loucos. Mas, por favor, irmãos, uma expressão que eu odeio. Se você me falar ela, você vai tomar na lata na hora. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não fale isso para mim, não. E outra coisa, não vem com essa conversa comigo de que Deus conhece o meu coração, querendo dizer que os seus atos errados são justificados pelo bom coração que você tem. Deus conhece o meu coração, pastor? Conhece. E Deus sabe, e eu descobri há muito tempo que o seu coração não vale nada. Quem vai te levar para o inferno é Ele. O pecado da sua alma habita no seu coração. Que droga, hein? A mente se molda pela informação. O coração se adequa às convicções da mente. Pastor, eu tenho uma mente sem convicção. Eu tenho uma mente sem valores. Eu tenho uma mente sem princípios. Eu tenho uma mente sem propósitos. O coração domina essa pessoa. Pastor, eu tenho convicções erradas, fortes. Aí o seu coração vai se moldar a essas convicções. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que vos apresenteis como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Que é o vosso culto? E não vos conformeis com este século, mas pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a maior dificuldade no processo de pastorear se encontra em conseguir fazer com que as pessoas ouçam e entendam a mensagem do Evangelho da salvação e o processo do arrependimento. Mais uma vez eu digo, a sua mente, ela está obesa de informação correta. É igual água parada. O que acontece com água parada? Uma piscina que tem uma água parada lá há muitos anos. Está cheia, mas não há vida. Uma represa que só junta água. Pastor, eu tenho muita informação. Que pena. Elas se somam à sua condenação. À medida que se pastoreia, é preciso equilibrar o processo de libertação, de cura, de salvação e de autorresponsabilização. E tudo isso só tem eficácia por meio da comunicação. O problema
é que na maioria das vezes as verdades bíblicas são ignoradas até que se tornem consequentes. Eu falo para você, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. E repito de novo, e continuo falando. Você até me respeita. Mas você não se molda. Você não se responsabiliza. E com isso você não consegue exercer influência sobre o seu coração. Mais cedo ou mais tarde, você vai fazer merda com a sua vida. E tudo aquilo que eu falei, que eu lutei, que pelejei, que houve libertação, você vai buscar toda aquela porcaria de novo para a sua vida e vai ter que passar por todo um processo. Mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque o seu Deus é o seu ventre. O seu Deus é a sua ignorância. O seu Deus é a sua fraqueza. Você ouve, mas você não permite a palavra te moldar. E você continua fazendo o que é errado, porque você quer provar que o que a Bíblia está dizendo não é tão sério como está dizendo. E aí só quando a consequência vem, que dói, que grita, aí você fala, não é de ver que é assim mesmo? Quando a consequência vem, a maioria das pessoas se perdem em um falso vitimismo, em uma falsa humildade que camufla a própria arrogância e indiferença à igreja, a Deus e à sua palavra. Paz, Senhor, irmão. Nossa, mas fulano é uma bênção, né? Tão humilde e tal. Deixa aquela aflição que está angustiando ela passar. Para você ver um processo assim de... Liga-se o botão do foda-se. E aí a pessoa se revela na totalidade. Na sua arrogância, na sua prepotência, na sua desfaçatez, da sua soberba. E aí quando é que vai haver de novo? Quando a consequência dessa escolha chega, e a vergonha ou a dor bate, aí a pessoa de novo, ela não se quebranta, ela se murcha, porque está ruim, mas não há transformação. É um processo meramente emocional que o coração usa para manipular as pessoas ao redor do indivíduo. O pastor é muito seco, o pastor é muito bruto, o pastor não sei o quê, o pastor não sei o quê. Fernando, foi hoje que você mandou uma mensagem? Mandou uma mensagem. Eu entendi claramente o que era a mensagem dele. E digitei, ok. Ele passou um pouquinho, ele mandou, mas o senhor está mais seco que pinico de cego. Eu precisava falar mais alguma coisa? Eu entendi, concordei, e estou à disposição. Pronto. Aquele ok diz tudo isso. Se eu tivesse colocado um não, pronto. Não, pastor, mas eu quero que o senhor me entenda, porque eu quero explicar. Irmão, não tente aplicar a corrupção do seu coração às minhas emoções. Eu não vou me quebrantar com isso. Eu não vou me amolecer por causa da sua tentativa de me enganar. E pelo contrário, a minha estrutura é avessa à injustiça. Eu não tenho problema com fraqueza. O cara tem 1000 coisas erradas, mas naquilo que está sendo acusado,
é injusto. Essa única injustiça me faz ficar a favor dele, naquela questão. Então, mas o senhor tem que entender que tudo está errado. Juízo, verdade, honra, juízo, justiça. Eu vivo isso. Eu sou isso. Não tente impor uma injustiça sobre mim. E não tente me manipular com a falsidade do seu coração. Pastor, o senhor tem que entender que na minha mente eu sou sincero. Eu compreendo. Mas além de ler a sua mente, eu consigo entender o seu coração. E eu não consigo fingir que esse mal não está aí. A tribulação é o caminho que o errado trilha até decidir responsabilizar-se, ou seja, a tribulação é reflexo da falta de mudança de mente. Uma pessoa atribulada é diferente de uma pessoa aprovada. O crente sofre na sua justiça? Sofre ou não sofre? O crente sofre na sua verdade? O crente sofre na sua bondade? Espera-se que isso aconteça, porque é a prova. Mas a pessoa que sofre no seu erro, não há provação nisso, é tribulação. É consequência de erro. E Deus não está nisso. O coração muda com a provação. Ou seja, o passar por adversidades, opressões, injustiças, difamações, privações, sem nenhuma falha moral ou comportamental. Pastor, eu fiz tudo certo e estão acabando comigo. Opa! Algo bom está começando a acontecer então. Este processo tem o poder de moldar o coração. A injustiça praticada contra a sua fidelidade é o processo que molda o coração. Pois a mente já foi transformada e está apta a manter-se íntegra, enquanto o coração é transformado pela mudança, operada pela santificação e obediência à palavra de Deus. Mas se você tem uma mente fraca, o coração sempre vai influenciá-lo. Aí o que acontece quando o crente fraco, ele dá uma louca e faz algo certo? Foi um erro, o estar certo. Porque não foi uma escolha. Foi um acidente. Opa, então começou um processo de provação, de transformação. Essa pessoa que tem a mente fraca, automaticamente, quando a dor, quando a perseguição, quando a injustiça vem sobre ela, porque está fazendo certo, automaticamente ela faz o quê? Ela murmura. A murmuração é o selo de garantia de uma mente fraca. E uma mente fraca não consegue manter-se íntegro enquanto o coração é moldado pela palavra de Deus. Amém? A mente, ela herda e aprende, tanto o certo quanto o errado. Já o coração, ele é. Precisa ensinar uma criança a mentir? E você conhece alguma que não mente? Já viu gente? Eu tenho uma birra de certas coisas.
Mas você já viu gente afirmar que criança não mente? Criança não consegue sustentar a mentira. Mas mentir? Mente. Tudo que é errado, uma criança aprende? Aprende ou não aprende? O que é certo tem que ser repetido, 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 repetido. Mas o que é errado, ouve uma vez. Por quê, irmãos? Porque o coração é corrupto. No coração é onde a essência do pecado habita. O pecado está atrelado ao sangue, e sangue é vida. E a vida só pode existir se o coração estiver batendo. O que Levítico diz? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por que Jesus foi sangrado na cruz? E João fala, a última gota de sangue caiu. Eu vi sair a água do corpo dele, ele viu sair o plasma. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pastor, eu quero purificar do meu pecado em vida. Deixa a terra beber seu sangue. E torça para você ter alcançado salvação. Porque senão, a partir do momento que o coração parou de bater, você vai abrir os olhos imediatamente, ou no inferno ou no paraíso. E depois que está lá, não tem volta. Senhor, pois não, houve um equívoco. Houve não. Houve não. Seja bem-vindo. Ou escolha a palavra que você quiser. Mas entenda que daqui é só para o lago de fogo. A mente não se converte. O objetivo de alimentar a mente é para que ela possa converter o coração. E uma mente fraca tem um coração descontrolado, sem freio, sem limites. Uma mente forte é a única forma de forçar o coração a mudar, pois o coração só pode ser reprogramado pela mente que foi transformada pela palavra de Deus. Pastor, meu coração pode ser transplantado? Sim. E quando a cirurgia é bem sucedida, o novo coração tem o poder de mudar os hábitos, desejos e vontades do novo corpo que o armazena. Falei isso no início. Por tudo isso, para que haja uma mudança real de um coração, é preciso o processo de um novo nascimento, que acontece quando nos tornamos alvo da intercessão de alguém. Sem oração de alguém ou de um grupo, a mente não se molda, e ela não terá força para resistir o coração. Sem sermos expostos em nossos erros e fraquezas. Qual que é a profissão do século? Psicólogo e psiquiatra. Mas o que acontece? Esses dias a Luana estava me perguntando sobre constelação familiar, né? Que é um processo maravilhoso de se isentar de culpa e jogar em alguém da família. E isso é uma palhaçada. Porque a única coisa que pode mudar o homem é a exposição no erro e a confissão do pecado.
Pastor, o senhor tem que entender que eu sou muito sistemático, e eu sou uma pessoa assim muito reservada, e eu não quero ser exposto não. Então entenda, irmãos, que o inferno foi feito exatamente para o sistemático e para o reservado, porque quem não tiver os pecados expostos aqui, vai ter esses pecados expostos no dia do julgamento de Deus. Um livro será aberto, está na Bíblia, e lá estará escrito todos os erros, e todas as coisas faladas e praticadas por você, que você não queria que ninguém soubesse daquilo. Ele vai falar, ó, você vai para o inferno por causa disso. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Você quer ser perdoado? Abre essa boca de sacola e confessa a bagunça que você fez. Misericórdia, pastor do céu. Eu prefiro ir para o inferno. Ótimo, porque você vai. Aliás, você já está lá. Se esse coração te avacalhar e der uma brecada só para poder te manter no pecado, você vai acordar com uma surpresa. Opa! Transformação de um coração acontece quando reconhecemos que vivemos erradamente diante dos princípios divinos. O que nos seus comportamentos não enquadra com o que a palavra diz? Eu pedi para a igreja imprimir, fazer um quadro, escrever na mão, fazer uma cartolina, trabalho de escola, né? E colocar na sala da casa, num local importante, os 10 mandamentos. Quem fez isso? Quem tem os 10 mandamentos em casa, numa parede? Pouquíssimos. Por quê? Porque você não entendeu ainda o quão perigoso é o pecado de morte. Por quê, pastor? Porque pecado de morte não tem perdão. E o que são pecados de morte? Os 10 mandamentos. Ah, pastor, mas é porque eu não tive condição. O senhor tem que entender porque não sei o quê. Tem quantos anos que eu venho falando para você colocar os 10 mandamentos dentro da sua casa? Provavelmente você não ensinou eles dedicadamente aos seus filhos, Sandro. Mas ensina para sua neta. A hora que ela começou a entender, começa a ler os 10 mandamentos e explicar para ela. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mudamos o nosso coração quando nos afastamos do mundo e passamos a rejeitar pessoas, lugares e espíritos mundanos. Discernimento de espíritos. Tem gente que está dentro de igreja e que Deus abomina a alma dessa pessoa. Coração muda quando aceitamos o modelar do Espírito e nos submetemos voluntariamente ao processo de metamorfose do pecado para a santificação. Esses 5 pontos serão as próximas mensagens. Qual o poder que essas mensagens têm de mudar o seu coração? Nenhum. Mas a minha obrigação é falar sobre elas. Amém? Vou ler de novo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É eu que estou falando isso? É o Eduardo que está dizendo isso?
Leia depois Jeremias 17 todo. Vai ser muito revelador para você. Glória a Deus. Nem um aleluia, nem um fala a Deus, nem um... Vocês são muito carnais, irmãos. Vamos colocar de pé.